Check-up no rádio hoje é com o médico veterinário Robson Góes. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez. Olha, o nosso tema de hoje é justamente a obstrução uretral em cães e gatos. E aí, doutor Robson? Isso, Marcos, o sistema urinário ele é composto, né, dos rins, dos ureteres, da bexiga e da uretra, que é por onde ocorre a eliminação da urina que está acumulada na bexiga. Então é comum acontecer, principalmente em gatos, a obstrução da uretra. Também ocorre em cães. Em fêmeas não é tão comum, mas acontece. É mais comum esse problema, né, essa doença acontecer em machos. Aí a gente tem algumas particularidades. Quando acontece em cães machos, isso aí vai acontecer principalmente em virtude ou da compressão, né? Quais são as causas disso? O que é que pode causar essa obstrução? Pode ser uma neoplasia, um tumor, pode ser um processo inflamatório, pode ser presença de cálculos, tá? Que obstrui essa uretra, impedindo que a urina saia, que seja eliminada. E também tem outras causas não tão comuns. Essa obstrução ela pode ser total ou parcial, pode obstruir totalmente sem sair mais nada, nem um pinguinho, mas também pode ficar só pingando em uma obstrução parcial. Isso aí, Marcos, a maioria vai acontecer em virtude de presença de cálculos. Esses cálculos eles podem ser microcálculos ou podem ser cálculos maiores que, ao tentarem passar pela uretra, principalmente a uretra prostática e a uretra peniana, quer dizer, a uretra onde está passando por dentro da próstata, ou a que passa pelo pênis. Aí, nessa situação em cães, a gente tem outra particularidade interessante, que o cão ele tem um osso no pênis, tá? Então tem essa outra particularidade. Por ele ter esse osso no pênis, aí quando vai passar pela uretra peniana, esse osso dificulta ainda mais a passagem desse cálculo, que está tentando sair, tentando ser expulso, e fica ali obstruído, tendo a necessidade de que seja feita a cirurgia para a remoção desses cálculos e, consequentemente, livrar o fluxo, né? Liberar o fluxo de urina pela uretra para que ele possa ser eliminado. Já em gatos, é bastante comum a obstrução em virtude do tipo de alimentação de algumas rações que são dadas a felinos, que essas rações elas facilitam a multiplicação, a produção de cálculos. Aí nós temos aí, vai depender de qual tipo de ração for, aí pode ser oxalato de cálcio, pode ser estruvita, alguns tipos de cálculos que são formados e, consequentemente, esses microcálculos, os felinos eles não formam tantos cálculos grandes, eles formam microcálculos. E esses microcálculos vão acumulando ali com celularidades, com algumas sujeirinhas que tem dentro da urina, dentro da bexiga, e ali vai obstruindo o pênis do gato, a uretra, consequentemente vai ali obstruir principalmente de forma mais total nos felinos, fazendo com que esse animal sinta muita dor, esse animal comece a apresentar um processo inflamatório na bexiga, causando uma cistite, processo infeccioso, consequentemente acúmulo de bactéria na corrente sanguínea, entrando em septicemia ou, Marcos, em quadros onde a urina é formada por ureia, né? E essa ureia começa a ser acumulada dentro da corrente sanguínea, né? Causando aí ou lesões renais ou lesões sistêmicas, como também acúmulo, principalmente retenção de potássio no corpo desse animal, podendo acarretar até a morte desse animal em virtude dessa obstrução.
O fato do animal, por exemplo, ir muitas vezes ao local onde ele costuma urinar, já pode ser um sinal de que ele está com obstrução ou não? Se você detectar que esse animal está indo várias vezes e que existe presença de urina, também em cães que são guiados, né, que são acompanhados pelo tutor, o tutor consegue ver a urina ali presente. Quando não está saindo urina, tem algum problema, tá? E felinos também, que costumam ter a areinha, os gatos têm a areinha para urinar, ele foi lá várias vezes. Você não viu presença de urina na areia, não está molhadinho, se ele está se agachando todo o tempo, então tem um problema. Isso aí são 2 sinais clássicos que você já consegue visualizar que está havendo um problema no seu animal. E como é que a gente trata a obstrução? Essa obstrução ela pode ser tratada de forma medicamentosa, se a obstrução ela for parcial, dependendo do tipo, da causa da obstrução. Por exemplo, se a causa for uma obstrução por compressão em virtude da próstata, que está grande, que está com a neoplasia, aí você tem de fazer ou a castração desse animal, se for no macho, né, faz a castração para involução da próstata, com tratamento medicamentoso, ou, consequentemente, você muitas vezes tem de fazer a retirada da próstata, tá? Cirurgicamente. Sondar esse animal, tem de ver, se for cálculo, tem de fazer a remoção desse cálculo, a maioria das vezes é de forma cirúrgica. Em felinos, fazer a desobstrução e tratar, Marcos, a causa base. Se for problema de cálculo, trato a questão da formação dos cálculos. Se for problema de próstata, trata a próstata. Então tem de tratar a causa base, o que está causando essa obstrução. Beber água, por exemplo, ajuda a combater isso? Consequentemente, ajuda dependendo de qual seja a causa. Se for, por exemplo, microcálculos, quanto mais água ele beber, que seja uma água de boa qualidade e que não seja a água que está causando os cálculos, vai facilitar a formação de mais urina e, consequentemente, a eliminação dessa urina. Então, tem de descobrir qual é a causa. Se não for resolvido, pode ser uma coisa pior? Se não for resolvido, esse animal, a tendência dele é ir a óbito. Aí, ou por ruptura de bexiga, porque como está obstruído, se for uma obstrução total, vai chegar um ponto que a bexiga vai explodir, né? Ela explode realmente, ela estoura, ela rompe a parede. Ou esse animal vai começar a acumular muita ureia, dando uma uremia, né, nesse animal. Ou esse animal vai começar a apresentar retenção, principalmente de fósforo, dando uma hipercalemia. E, consequentemente, ele vai aí desenvolver também quadros infecciosos. E nesse conjunto de coisas causa aí uma falência múltipla dos órgãos, consequentemente, dependendo, pode ser uma septicemia, levando esse animal a óbito. Agora, a prevenção, a obstrução, ela começa em casa? Começa em casa, principalmente quais são as principais coisas. Se você não quer ser o macho para reprodução, providencie castrar, que você já diminui aí consideravelmente o problema de câncer de próstata. Se você tem um animal que não gosta de beber água, providencie que ele tenha acesso à ração úmida, que você forneça água mesmo com ingestão forçada, dando água a ele se ele não quer beber, né? Tendo esses cuidados aí, você já facilita consideravelmente. Dá ração de boa qualidade para evitar que a ração forme microcálculos. Isso aí tem os cuidados, Marcos, que você pode ter em casa, prevenindo sim a questão dessas obstruções de uretra. Interessante que muitas das doenças que você fala aqui no programa começa com a má alimentação, né? Isso. É interessante, né? Nós temos diversas doenças que não estão atreladas à alimentação, mas uma gama de doenças digestivas, doenças de quadro urinário, doenças de quadro cardíaco, né? Elas estão também relacionadas à questão da alimentação. Tem muitas perguntas aqui já chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Aparecida, Marcos e Dr. Robson, bom dia. É porque na minha casa chegou um gatinho, assim, um gato de rua. Ele chegou com um pequeno ferimento pegando a cabeça para a orelha. Isso já está enorme, é uma coceira imensa.
Aí a gente já comprou remédio para ele e botou um capacete, um colar que chama na cabeça dele e ele tira. Aí tá muito grande já aquela ferida. Eu não sei se aquilo é um fungo ou se eu queria saber quanto era assim uma consulta ou tratamento, se não for muito caro, porque também não tenho essas condições. Aí eu queria saber mais ou menos como era, que era para mim poder levar ele. E aí, doutor Robson? Dona Aparecida, o valor da consulta, cada médico veterinário, cada clínica tem um preço. Então a senhora vai ver em qual clínica a senhora vai querer levar seu animal para que ele possa ser consultado, e na clínica a senhora vai ter o preço de cada profissional. Quanto à questão eu acho que a senhora já andou pesquisando aí, que a senhora falou em fungo, né? Todo mundo pensa em esporotricose, todo mundo pensa no medo da esporotricose. Aqui em Caicó eu ainda não atendi nenhum paciente com esporotricose positiva em exame laboratorial. Mas a maioria desses animais, principalmente os felinos, essas lesões elas são em virtude dele coçar, e com a unha ele vai abrindo mais ainda a porta de entrada para a infecção bacteriana. Então quando ele coça aquele local, vai abrindo e ficando realmente umas feridas grandes, feridas longas. A senhora falou aí que colocou um colar, a gente chama colar elisabetano. Esse colar, para que ele não consiga tirar, a senhora tem de colocar uma coleirinha no pescoço dele, e essa coleira vai impedir que ele retire o colar elisabetano. Então acredito eu que está só um errozinho de manejo aí, dependendo da medicação que a senhora está utilizando, só com a presença do colar, e ele não conseguir mais ter acesso com o pé nessa lesão, acredito eu que já vai adiantar bastante o processo de cicatrização. Doutor Robson, me lembrei daquela música que tem, né? Bota as cabras só pra berrar, né? Doutor Robson, uma cabra pare com quantos meses? Olha, uma cabra, Marcos, ela tem em torno de 265 dias de gestação, certo? Aliás, 165 dias de gestação, né? Então aí vai dar em torno de 5 meses de gestação, não é isso? Doutor Robson, meu cachorrinho há alguns dias apresentou um inchaço no pênis dele, né? Mas fazia xixi normalmente e não agia como se estivesse com dor. Depois de um tempo, desinchou. O que poderia ser? Olha, esse inchaço ele pode ser desde uma picada de um inseto, uma formiga, uma abelha, um carrapato, uma dermatite alérgica. Pode ser diversas coisas, Marcos. Por quê? Porque o prepúcio, quando ela disse que ela encontrou um inchaço no pênis, o pênis ele está dentro do prepúcio, ele está escondido dentro do prepúcio, ele fica protegido pelo prepúcio. O prepúcio é aquele corinho que você vê fora, por onde sai ali a urina. Então essa pele que está ali por fora chama-se de prepúcio. E essa inflamação ela pode ser por diversas causas. De tanto ele lamber muitas vezes, pode causar ali um processo irritativo e consequentemente um inchaço. Meu cão está com espirro, o que será? Espirro em cão, ele não é comum, mas está mais relacionado a processo inflamatório de vias aéreas superiores. No caso, o nariz ali está irritado ou por uma poeira ou por um processo viral, por um processo bacteriano, né? Aí tem de avaliar para ver o que é que está acontecendo. Tem mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia ao veterinário Robson Góes. Esse é o quadro que eu mais aguardo na semana, e a partir de eu ver esse quadro, eu sempre fico observando os comportamentos da minha cachorra e fico anotando para eu dizer ao veterinário para saber o que está acontecendo. Eu tenho percebendo o seguinte, olha, minha cachorra Nina, que é uma Pinty número 2, ela é muito espirituosa, é muito danada. Então, para cada pessoa lá de casa, ela tem um comportamento. Para o menino da casa, que é meu enteado, ela atende ele, ela fica bem quietinha do lado dele. Minha esposa, ela protege minha esposa e fica lá quietinha também perto. Agora, o mais interessante, para mim, que eu faço os gostos dela, ela é uma bagunceira, ela me tira pagode, me tira terreiro. Ela só fica fazendo zoada perto de mim. Então eu queria saber por que é isso, porque cada um ela tem esse comportamento.
E outra, rapaz, ela tem espírito de bandoleira. Na hora que ela vê o portão aberto, quando eu procuro, eu canto mais limpo, ela já tá no meio do mundo. Minha esposa disse que é porque ela é de Jardim Seridó, na minha cidade, e o povo de lá gosta de andar. Mas não tem nada a ver não. Eu queria saber aí o que é que os cachorros têm esse comportamento, cada um com uma pessoa de casa totalmente diferente. Parabéns pelo quadro, viu? Muito obrigado. Esse Marquito é uma figura. Marquito, três coisas que eu vou poder dizer, né? A questão de Jardim de Seridó é um povo bom, um povo ótimo, é um povo extraordinário, certo? Quanto à questão de cuidado aí com a cachorra, porque se você for brigar com a mulher, você já viu que ela vai ser por ela, não vai ser por você não, viu? Vai dar uma mordidazinha em você. E quanto à questão dela escolher dentro da casa características diferentes por pessoas, o animal ele escolhe um alfa, né? Ele escolhe quem manda nele. Ele entende que ali ele está vivendo dentro de uma matilha, né? Vivendo ali dentro de um grupo. E nesse grupo sempre tem um líder. Tem um líder que ele vai seguir, vai obedecer e tem uma hierarquia. E tem aqueles outros que ele entende que ali é igual a ele, que é em forma de companheiro, é o quem ele vai querer brincar, é quem ele vai querer compartilhar as brincadeiras e o dia a dia. Mas aquele outro que ele segue, que é o alfa, ele vai obedecer e vai ter aquelas características de subserviência, aquelas características de seguir as ordens dele. Então eu acredito que dentro da sua casa o que acontece é isso. E cachorro tem a característica de liberdade. Então, se ele pegar a porta aberta, realmente ele vai querer andar, vai querer passear e depois ele possa ser que ele não consiga voltar para casa. Gato, ele volta sempre para o domicílio. Às vezes, cachorro se perde, principalmente se ele não tem o hábito de sair de casa sozinho para passear. Mais interessante isso, o cachorro às vezes ele obedece mais uma pessoa do que a outra, né? Isso, é tem o alfa. Tem a ver com o tom de voz, não? Não, o tom de voz não, ele tem o respeito. O cachorro, não adianta você gritar, falar alto, você querer mandar nele, que ele não vai identificar isso. Ele identifica aquela pessoa a quem ele segue e a gente chama de alfa. É quem ele diz que é o líder daquele local. Isso aí acontece em 100% dos animais. Não adianta estresse. Não adianta estresse. Se você for estressar, se você for querer bater na intenção de mandar naquele animal, você não vai conseguir. E além da Nina, deve ter também muitos animaizinhos que gostam, por exemplo, de dar uma volta na rua, né? Abre a porta, ele corre. Isso é bom ou tem que educar, por exemplo? É péssimo. Isso é péssimo. Não é bom, não. Isso é péssimo. Porque na hora que ele encontra a porta aberta, que ele corre, que ele foge, ali pode estar naquele momento passando um veículo, uma moto, um carro, que pode causar um acidente não apenas para o cão e causar a morte dele, como também pode causar um acidente para quem está passando, né? Que muitas vezes não tem nem culpa de ver aquele animal sair disparada de dentro de casa. Isso pode ser porque o Marquito não passeia com cachorro? Eu não vou dizer isso. Não, mas eu falo no geral, por exemplo. No geral, geralmente as pessoas não têm esse hábito de sair com o cão, orientando o cão a hora de partir. Isso aí é importante, porque quando você pega na guia ou na chave do carro, ou seja, em que danado for, o animal já começa a atrelar aquilo ali a passear. Então muitos deles ficam na porta e quando você abre ele parte. Isso não é bom. Você tem de educar, dizer fique, pare, e dar o comando para na hora do animal sair. Isso aí é que é importante. Você tem de educar essa partida dele. Porque senão toda vida que você abrir a porta, ele vai partir de forma desgovernada aí, podendo causar um acidente. Até puxando a guia. Isso não é bom. Você tem de dizer, venha e dar o sinal para que ele possa sair junto com você. O Marquito colocou aqui que ele não tem moral nem para cachorro, né? Que é isso, Marquito. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia ao veterinário. Isso aqui é a mesma, vamos lá. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Realmente essa característica dele de liderança, o meu cachorrinho aqui ele tem. Ele, de vez em quando ele tá pegando uma roupa no varal,
Quando eu vejo, eu abaixo a olhar para ele, ele já entende, já corre ele dorme dentro de uma caixinha, caixa de papelão. Faz carreira para dentro da caixa de papelão, ele já sabe que eu vou reclamar com ele. Mas o bicho é uma benção na vida da gente. Você vê, no olhar, né? Marcos, ele diz aí duas coisas interessantes. O bichinho é uma bênção na vida da gente. Olha, o que eu escuto na clínica de pessoas que relatam o amor, o carinho que tem pelos animais, que relatam que depois que o cachorro ou o gato foi para dentro do domicílio, que ele começou a ter convívio, ele mudou como pessoa, ele mudou, deu uma luz dentro da casa, deu uma presença espiritual melhor. Isso aí é importante, é gratificante para a gente que gosta de animais escutar isso, né? Que aquele cão e aquele gato passou a ser um ente familiar, né? Isso aí é muito importante. E ele diz outra coisa, que no olhar ele identificou. Por quê? Porque o líder, né, o alfa da casa, ele tem essa característica de comandar com o olhar. Comandar aquele cão. O gato não atende tanto, mas o cão atende consideravelmente com o olhar, né, com o sim, com o não. E isso aí, tenha cuidado nas roupas, pessoal, que roupa, meia, pé de meia é o que mais causa, tapete é o que mais causa obstrução intestinal em cães, porque eles destroem, engolem e a gente tem de operar. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Robson. O meu áudio é de gratidão a Dr. Robson pelo atendimento que ele nos prestou. A nossa cadela pariu 15 filhotes. Ela fugiu, para falar a verdade, e posteriormente ela pariu 15 filhotes. Aí deu uma febre nela 72 horas após o parto e eu levei ela para o Dr. Robson. Quando ele bateu a ultrassom, foi constatado que tinha ficado 2 placentas retidas no útero dela. E a gente tinha que fazer a remoção, senão ela ia morrer, né, de infecção. Aí resolvemos castrar. Hoje ela está bem, graças a Deus, graças a Dr. Robson. Fez 1 ano agora em setembro e ela está ótima. Ela é da raça Pitbull, é uma cadela muito linda, muito amada, muito obediente. E assim, a gente agradece muito a Dr. Robson por ele ter nos atendido nessa urgência. Deixo aqui o meu abraço e que Deus abençoe a todos. Coisa boa, né, Dr. Robson? Marcos, esses relatos, eles são muito gratificantes para nós como profissionais. No dia a dia da clínica, todo profissional médico veterinário, a intenção dele é em salvar. Muitas vezes as pessoas acham, porque é uma questão financeira. O financeiro faz parte do que a gente precisa para manter a clínica, manter os funcionários, pagar energia, pagar água. A gente não pode estar 100% gratificando a todos, mas um relato desse dá mais ânimo, dá mais energia para que a gente possa no dia a dia tá sempre procurando inovar, tá sempre procurando trazer os benefícios não apenas para os animais, mas também para as pessoas que cuidam deles. Então isso aí é muito bom, obrigado, né? E acredito eu sei quem é a pessoa, né? Faz realmente em torno de 1 ano que a gente fez essa cirurgia. É muito raro ter 15 filhotes, a cadela foi muitos filhotes, a gente ficou até surpreso quanto a isso. E a indicação realmente pariu, não tá com febre, tem algum problema, levar para a clínica, fazer exame de ultrassonografia e ver qual a indicação. Muitas vezes a gente consegue fazer essa remoção dessas placentas com medicação, mas tem uns casos que já chega bem grave, tem uns casos que a gente tem de partir para uma forma mais radical, que seria a esterectomia desse animal. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dantas. Eu tinha 2 cachorros aqui, que quando a gente falava bem calminho com ele ficava um doce mesmo. Mas quando a gente falava aborrecido com ele, menino, ele ficava uma fera, ele partia para cima da gente. A gente falava com ele bem baixinho, ele escutava, mas se a gente falasse alto com ele, ele não obedecia. Cachorro também tem sensibilidade. Tem, né? Sensibilidade, Marcos. E outra coisa, eles atrelam muito o tom de voz a uma coisa ruim que aconteceu com eles.
Às vezes, alguém, em alguma época, em algum momento, falou alto com ele ou bateu, ou botou ele em um castigo, e ele atrelou aquele tom de voz alta a uma coisa ruim, e ficou aí com esse trauma, e sempre quem fala daquela maneira, ele entende que vai ser punido de alguma maneira e parte para a agressão. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Robson. Eu gostaria de saber do Dr. Robson, porque há mais ou menos 2 meses, minha cachorra começou com as tosse bem rouca. Só que não é todo dia. E assim, não tem horário. Às vezes é pela manhã, às vezes é à noite. Mas também não é muita tosse, sabe? Agora é bem rouca. E eu não sei se eu fiz certo, mas quando ela tá com essa tosse, eu dou mel de abelha com limão. E ela passa uns dias sem essa tosse. Aí eu gostaria de saber o que poderia ser essa tosse nela. Muito obrigada. E aí, doutor Robson? Marcos, essa questão de dar mel de abelha com limão, isso é muito comum em ser humano que utiliza isso como se o mel de abelha fosse um expectorante, tá? Essa tosse, ela pode estar relacionada a um acúmulo de secreção nas vias aéreas. Ela pode estar relacionada a, por exemplo, uma estenose de traqueia, por ela estar falando que a tosse é rouca. Mas a maioria desses animais aí, eles estão relacionados a quadros cardíacos. Essas tosses, elas são sinais, muitas vezes, que o animal tem um problema cardíaco. Minha orientação para ela é que ela procure o auxílio de um médico veterinário para que possa fazer o exame clínico desse paciente e, consequentemente, fazer o diagnóstico do que está acontecendo com o cão, né? Qual esse tipo de tosse, podendo até fazer exames, até um eletrocardiograma. Esses dias na clínica tinha um paciente que estava apresentando tosse, e a tosse era uma tosse compensatória. O animal estava com anemia e estava batendo mais o coração, aumentou os batimentos cardíacos para suprir o quadro de anemia, e esse aumento de batimento cardíaco, o coração estava batendo na traqueia, ocasionando a tosse. O paciente o proprietário levou para uma coisa, né, que a causa era a tosse, onde na verdade o problema era outro, totalmente diferente. Olha, Dr. Robson Góes é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir a Veteripet no Instagram, instagram.com/Veteripet Caicó. Até sexta, se Deus quiser. Até sexta, um bom final de semana a todos. 8 horas e 18 minutos, confirmando 8 de